irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 3 de junho. Chegamos no meio do ano. Não sei se foi rápido para você, se foi normal, se demorou. Depende muito dos nossos projetos, dos nossos anseios e de olhares de um modo geral para a nossa jornada. Mas independente disso, começamos um novo mês pela graça do Senhor. Estamos no outono, daqui a pouquinho está chegando o inverno, uma semana mais fria, que estamos vivendo. Que coisa boa. Terminamos o mês de maio no domingo, celebrando o mês da família, com aquelas trocas de orações, de intercessores secretos, trocas de lembranças. Foi um tempo muito bom de alegria, de comunhão, de abraços. E a nossa igreja vive um tempo tão gostoso e nós louvamos ao Senhor por isso. Eu espero que você continue nessa disciplina, nessa rotina saudável da oração de intercessão, de orando sempre uns pelos outros. Aproveitamos bastante esse mês de maio. O mês de junho trata a figura do homem de Deus, do homem cristão, também da figura pastoral, e nós vamos trabalhar alguns temas variados no decorrer desse mês, se Deus assim permitiu. Hoje o culto vai ser um pouquinho diferente, mas bem didático, bem pedagógico, para você entender um pouco mais um livro muito importante do Antigo Testamento, que é o livro de Isaías. E um texto falou muito ao meu coração essa semana e a gente vai fazer uma breve reflexão. Mas nesse momento agora você vai ver e ouvir uma animação, um desenho muito legal, que vai falar da primeira parte do livro de Isaías. Vai organizar de forma bem legal na sua mente. Você vai até ficar mais tranquilo quando ouvir o livro de Isaías, que é um dos grandes profetas, um livro também bem longo, muito culto, com profecias desafiadoras. Isaías, ele é o evangelista do Antigo Testamento, foi ele que profetizou o nascimento de Jesus e o nascimento de Messias. Aí você vai ouvir a primeira parte. Nesse intervalo você vai louvar o Senhor cantando Em Nome da Justiça, de João Alexandre. Depois você vai ver a animação novamente, a segunda parte do livro de Isaías, aí eu volto. Combinado assim? Beleza? Tchau, tchau. O livro do profeta Isaías. Isaías viveu em Jerusalém na segunda metade do período do reino de Israel. E ele falou em nome de Deus para os líderes de Jerusalém e Judá. Ele falou primeiramente sobre o julgamento de Deus. Ele advertiu os líderes corruptos de Israel que a sua rebelião contra a aliança deles com Deus teria um custo. Que Deus usaria os grandes impérios da Assíria e depois da Babilônia para julgar Jerusalém, se eles persistissem na idolatria e na opressão dos pobres. Mas esse anúncio foi combinado com uma mensagem de esperança. Isaías acreditava profundamente que um dia Deus cumpriria todas as promessas da aliança, que ele enviaria um rei da linhagem de Davi para estabelecer o reino de Deus. Lembre-se de 2 Samuel 7, que ele iria liderar Israel em obediência a todas as leis da aliança feitas no Monte Sinai. Lembre-se do capítulo 19 de Êxodo. E tudo isso aconteceu para que a bênção e a salvação de Deus fluíssem para todas as nações, como Deus prometeu a Abraão em Gênesis, capítulo 12. E é essa esperança que compeliu Isaías a falar contra a corrupção e a idolatria de Israel. Agora, o livro tem um conceito literário bastante complexo, mas há uma maneira simples de ver como tudo se encaixa. Os capítulos de 1 a 39 contêm 3 seções grandes que desenvolvem o aviso de Isaías sobre o julgamento de Israel. E tudo isso culmina em um evento no final do capítulo 39, a queda de Jerusalém e o exílio do povo para a Babilônia. Mas nos capítulos 1 a 39, há também uma mensagem de esperança de que, após o exílio, as promessas da aliança de Deus seriam cumpridas. E os capítulos 40 a 66 retomam a promessa de esperança e a desenvolvem ainda mais. Nesse vídeo, vamos nos concentrar nos capítulos de 1 a 39. A primeira parte principal focaliza a visão de julgamento e esperança de Isaías para Jerusalém. E começa quando Isaías acusa os líderes da cidade de rebelião da aliança, idolatria, injustiça. E Deus diz que ele vai julgar a cidade enviando as nações para conquistar Israel. Isaías diz que isso será como um fogo purificador que queima tudo o que é inútil em Israel.
a fim de criar uma nova Jerusalém, que é povoada por um remanescente que se arrependeu e se voltou para Deus. E Isaías diz que é quando o reino de Deus virá e todas as nações virão ao templo de Jerusalém e aprenderão a justiça de Deus, trazendo uma era de paz e harmonia universal. Agora, esse é o enredo básico do antigo julgamento purificador de Jerusalém na Nova Jerusalém. Isso será repetido várias vezes ao longo do livro, sendo preenchido com detalhes cada vez maiores. Assim, no centro dessa seção está a grande visão de Deus sentado em seu trono, no templo. E ele está cercado por essas criaturas celestiais que estão gritando que Deus é santo, santo, santo. Isaías percebe de repente o quão corrupto ele e o seu povo Israel são. E ele está certo de que ele será destruído pela santidade de Deus. Mas isso não acontece. A santidade de Deus, na forma desse carvão ardente, vem e o queima, mas não para destruir. Pelo contrário, ele o purifica do seu pecado. E à medida que Isaías pondera sobre essa experiência estranha, Deus o comissiona com uma tarefa muito difícil. Ele deve continuar anunciando esse julgamento vindouro. Mas como Israel chegou a um ponto sem retorno, as suas advertências terão o efeito paradoxal de endurecer o coração das pessoas. Mas Isaías deve confiar no plano de Deus. Israel será cortado como uma árvore, deixado como um toco no campo. E esse toco será chamuscado e queimado. Mas, depois de toda aquela queimação, Deus diz que esse toco fumegante é uma semente santa que sobreviverá no futuro. E é um pequeno sinal de esperança, mas quem ou o que é essa semente santa? O resto dessa sessão oferece uma resposta. Isaías confronta Acás, descendente de Davi e rei de Jerusalém, e anuncia a sua queda. Deus diz que é o grande império da Assíria que primeiro cortará Israel e devastará a terra. Mas há esperança. Por causa da promessa de Deus a Davi, ele enviará, após essa destruição, um novo rei chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E o reino de Emanuel vai libertar o povo de Deus de impérios violentos e opressivos. E Isaías descreve esse rei vindouro como um pequeno broto de novo crescimento que emergirá do velho toco da família de Davi. É esse rei que é a semente santa do capítulo 6. E o rei será capacitado pelo Espírito de Deus para governar uma nova Jerusalém e trazer justiça para os pobres. E todas as nações procurarão esse rei messiânico para obter orientação. Seu reino transformará toda a criação, trazendo paz. Agora, você terminou os capítulos de 1 a 12 com uma boa impressão da mensagem de julgamento e esperança de Isaías. Mas quando tudo isso acontecerá? Isaías viu outro império surgindo após a Assíria. E essa é a Babilônia, que também atacaria Jerusalém e realmente conseguiria destruí-la. E isso nos leva às próximas sessões do livro. Então, primeiro temos uma grande coleção de poemas que exploram o julgamento e a esperança de Deus para as nações. Aprendemos, em primeiro lugar, sobre a queda da Babilônia e dos vizinhos de Israel. Isaías viu que o poder mundial da Assíria seria um dia substituído pelo Império da Babilônia, uma nação ainda mais destrutiva e arrogante. E os reis da Babilônia alegavam que eram maiores que todos os outros deuses, e assim Deus prometeu derrubar a Babilônia. E não apenas a Babilônia. Isaías prossegue listando os vizinhos de Israel, acusando-os do mesmo tipo de orgulho e injustiça, e prevê a sua derradeira ruína. Mas lembre-se que, para Isaías, o julgamento de Deus nunca é a palavra final para Israel ou para as nações. E isso leva à próxima sessão, com uma série de poemas que contam uma história de duas cidades. Há a cidade arrogante, que se exaltou acima de Deus e se tornou corrupta e injusta. Essa cidade é um arquétipo da humanidade rebelde, e é descrita com uma linguagem emprestada das descrições anteriores de Isaías sobre Jerusalém, Assíria e Babilônia, todas juntas. Essa cidade está destinada à ruína, e um dia ela será substituída pela nova Jerusalém, onde Deus reina sobre uma humanidade redimida de todas as nações, e não há mais morte ou sofrimento. Esses capítulos são o clímax dessa sessão e mostram como a mensagem de Isaías apontava para muito além do seu próprio dia. Foi uma mensagem para todos os que estão esperando por Deus para trazer a sua justiça sobre reinos violentos e opressivos e trazer seu reino de justiça e paz e cura em amor. A sessão seguinte retorna o foco para a ascensão e queda de Jerusalém. E primeiro, encontramos um monte de poemas onde Isaías acusa os líderes de Jerusalém de se voltarem para o Egito em busca de proteção militar contra a Assíria. Ele sabe que isso vai sair pela culatra e Isaías diz que somente a confiança em seu Deus e o arrependimento podem salvar Israel agora, o que é ilustrado pela seguinte história sobre a ascensão de Ezequias, o rei de Jerusalém.
Assim como Isaías previu, os exércitos assírios vêm e tentam atacar a cidade. E então Ezequias se humilha diante de Deus e ora pela libertação divina, e a cidade é miraculosamente salva da noite para o dia. Mas a ascensão de Ezequias é imediatamente seguida pela sua queda. Então ele hospeda uma delegação da Babilônia e tenta impressioná-los mostrando tudo no tesouro e no templo e os palácios de Jerusalém. É claramente um esforço para fazer outra aliança política para obter sua proteção. Isaías ouve sobre isso e ele confronta Ezequias por sua loucura. E ele prevê que esse aliado um dia o trairá e retornará como inimigo para conquistar Jerusalém. E sabemos em 2 Reis, capítulos 24 e 25, que Isaías estava certo. Mais de 100 anos depois, a Babilônia se voltaria contra Jerusalém, viria e destruiria a cidade, seu templo, e levaria os israelitas para o exílio na Babilônia. E assim, todas as advertências de Isaías sobre o julgamento divino dos capítulos de 1 a 39 levam a esse momento. Ele mostrou ser um verdadeiro profeta, porque tudo aconteceu como ele disse. Mas lembre-se, o propósito do julgamento de Deus era purificar Jerusalém e trazer a semente santa e o reino messiânico sobre todas as nações. E é essa a esperança que é explorada na próxima parte do livro. Mas por enquanto, é disso que se tratam os capítulos de 1 a 39 de Isaías. Acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde, e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa, a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais e tudo isso. Enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado, e em nome de Deus se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado, enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive. E não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais,
O livro do profeta Isaías. No primeiro vídeo, exploramos os capítulos 1 a 39, que eram a mensagem de julgamento e esperança de Isaías para Jerusalém. Ele acusou os líderes de Israel de rebelião contra Deus e disse que através da Assíria e depois da Babilônia, o reino de Israel desmoronaria através do julgamento de Deus. E assim o capítulo 39 concluiu com Isaías prevendo a queda de Jerusalém para a Babilônia e o exílio. E 100 anos depois de Isaías, tudo isso aconteceu, tristemente. Mas a maior esperança de Isaías era uma nova Jerusalém purificada, onde o reino de Deus seria restaurado através do futuro rei messiânico e todas as nações se uniriam em paz. E assim, os capítulos 40 e seguintes exploram essa grande esperança. A primeira sessão principal, dos capítulos 40 a 48, abre com um anúncio de esperança e conforto para Israel. As pessoas são informadas que o exílio babilônico acabou e que o pecado de Israel foi tratado. Uma nova era está começando. Então todos devem voltar para Jerusalém, onde o próprio Deus trará o seu reino e todas as nações verão a sua glória. Agora, vamos parar por um momento, porque esse anúncio de abertura levanta uma grande questão. Quem está dizendo tudo isso? De quem é a voz que ouvimos nessas palavras de esperança? A perspectiva do profeta nesses capítulos é a de alguém que vive após o exílio. Em outras palavras, no período de tempo descrito por Esdras e Neemias. Mas Isaías morreu 150 anos antes de tudo isso acontecer, então como devemos interpretar isso? Bem, há muitos que pensam que ainda é Isaías falando da sua própria época, mas que ele foi profeticamente transportado, por assim dizer, 200 anos no futuro e que ele está falando para as futuras gerações, como se o exílio já tivesse passado. No entanto, o próprio livro de Isaías nos dá algumas pistas de que alguma outra coisa provavelmente está acontecendo. Nos capítulos 8, 29 e 30, nos é dito que após Isaías ter sido rejeitado pelos líderes de Israel, ele escreveu e selou em um pergaminho todas as suas mensagens de julgamento e esperança, e que ele o passou para os seus discípulos como uma testemunha nos dias por vir. Por fim, Isaías morreu à espera de que Deus reivindicasse suas palavras. Agora, lembre-se, os capítulos de 1 a 39 foram projetados para nos mostrar que as previsões de julgamento de Isaías foram cumpridas no exílio. Ele é um verdadeiro profeta. E assim que o exílio terminou, os discípulos de Isaías, que guardaram as suas palavras por tanto tempo, abrem o pergaminho e começam a aplicar suas palavras de esperança na sua própria época. Assim, nessa visão, o livro de Isaías consiste na primeira coletânea das palavras de Isaías, bem como dos escritos de seus discípulos proféticos, que Deus usa para estender a mensagem de esperança de Isaías às futuras gerações. Qualquer que seja o ponto de vista, todo mundo concorda que esses capítulos estão anunciando que a esperança futura chegou, que Deus está cumprindo as promessas proféticas de Isaías. E assim o profeta espera que Israel responda, tornando-se o servo de Deus. Isso é, depois de experimentar a justiça e misericórdia de Deus através da história, eles começarão agora a compartilhar com as nações quem Deus verdadeiramente é. Mas não é isso que está acontecendo. Em vez de testemunhar às nações, Israel está realmente reclamando e até acusando Deus. Eles dizem que o Senhor não presta atenção aos seus problemas. Na verdade, ele está ignorando a sua causa. O exílio babilônico, compreensivelmente, fez com que Israel perdesse a fé em seu Deus. Quer dizer, talvez ele não seja tão poderoso. Talvez os deuses da Babilônia sejam muito melhores do que o nosso Deus. E assim, o resto desses capítulos, de 41 a 47, são criados como uma cena de julgamento. Deus está respondendo a essas dúvidas e acusações com os seguintes argumentos. Primeiro, ele diz que o exílio da Babilônia não foi negligência divina. Pelo contrário, foi divinamente orquestrado como um julgamento pelo pecado de Israel. Segundo, foi por causa de Israel que Deus levantou a Pérsia para conquistar a Babilônia, para que eles pudessem voltar para casa cumprindo as palavras do profeta Isaías. Portanto, a conclusão correta que Israel deve tirar é que o seu Deus é o rei da história, não os ídolos das nações. Na queda da Babilônia e na ascensão do rei da Pérsia, Ciro, Israel deveria ver a mão de Deus no trabalho e assim tornar-se seu servo, dizendo às nações quem ele é. Mas, no final do julgamento, capítulo 48, descobrimos que Israel ainda é tão rebelde e duro quanto seus ancestrais. E assim, Deus os desqualifica como seus servos. Mas Deus ainda está em uma missão para abençoar as nações. E assim, o profeta diz que Deus vai fazer uma coisa nova para resolver esse problema, que passa para a próxima sessão, de 49 a 55. Somos apresentados a uma figura que se chama servo de Deus, que vai cumprir a missão de Deus e fazer o que Israel não conseguiu fazer.
Deus dá a esse servo o título de Israel e envia essa pessoa em uma missão para, em primeiro lugar, restaurar o povo de Israel de volta ao seu Deus e, em segundo, tornar-se a luz de Deus para as nações. E nos é dito que esse servo é capacitado pelo Espírito de Deus para anunciar boas novas e trazer o reino de Deus sobre todas as nações. Soa como o rei messiânico dos capítulos 9 e 11. Mas então aprendemos a maneira surpreendente de como o servo trará o reino de Deus. Ele será rejeitado e espancado e finalmente morto pelo seu próprio povo. Na realidade, como ele está sendo acusado e condenado à morte, ele está morrendo em nome do pecado de seu próprio povo. O profeta diz que a morte do servo é um sacrifício de expiação pelo mal e rebelião do povo. E depois da sua morte, de repente, o servo está vivo novamente. E ouvimos que, por sua morte, ele forneceu um meio de tornar as pessoas justas. Isto é, colocá-las em um relacionamento certo com Deus. E assim essa sessão conclui descrevendo duas maneiras pelas quais as pessoas podem responder ao servo. Alguns responderão com humildade e abandonarão seus pecados e aceitarão o que o servo de Deus fez em favor deles. Essas pessoas são chamadas de servos e também de semente. Lembre-se da semente sagrada do capítulo 6. Estes são os que experimentarão a bênção do reino messiânico. Mas há outros que são chamados simplesmente de ímpios. Eles rejeitam tanto o servo quanto os seus servos. O que nos leva à seção final do livro, 56 a 66, onde os servos herdam o reino de Deus. Esses capítulos são lindamente projetados como uma simetria que reúne todos os temas do livro. No centro estão 3 belos poemas que descrevem como o servo, com poderes espirituais, está anunciando as boas novas do reino de Deus para os pobres. E ele reafirma todas as promessas de esperança do início do livro. A Nova Jerusalém, habitada pelos servos de Deus, será o lugar de onde a justiça, a misericórdia e a bênção de Deus fluem para todas as nações do mundo. E, à volta desses poemas, estão 2 longas orações de arrependimento, em que os servos confessam o pecado de Israel e lamentam todo o mal que vem no mundo ao seu redor. E assim, eles pedem a Deus para perdoá-los, e que ele traga o seu reino aqui na terra como no céu. Agora, de cada lado dessas orações, há coleções de mais poemas que contrastam o destino dos servos com o dos ímpios que os perseguem. Deus diz que ele trará justiça a todos os que poluem o seu mundo bom com o seu mau egoísmo e idolatria, e que ele vai removê-los de sua cidade para sempre. Mas os servos, aqueles que são humildes diante de Deus e que se arrependem e dominam seu mal, são perdoados. E eles herdarão a Nova Jerusalém, que descobrimos ser uma imagem para uma criação inteiramente renovada, onde a morte e o sofrimento se foram para sempre. E isso nos leva ao quadro mais extenso dessa parte do livro. Nesse mundo renovado do reino de Deus, as pessoas de todas as nações são convidadas a se juntar aos servos da família da aliança de Deus, para que todos possam conhecer o seu Criador e Redentor. E assim, o livro de Isaías termina com uma visão muito grandiosa do cumprimento de todas as promessas da aliança de Deus. Através do rei servo sofredor, Deus cria uma família da aliança de todas as nações que estão aguardando a esperança da justiça de Deus para trazer uma criação renovada, onde o reino de Deus finalmente existe, tanto aqui na terra como no céu. E essa é a esperança muito poderosa do livro de Isaías. Então, meu povo, gostaram aí? É o projeto chamado Project Brasil. Muito bom, um projeto missionário, você encontra no YouTube aí. Se você quiser doar, ofertar para esse projeto, fique à vontade. E ele vai fazendo isso com todos os livros da Bíblia. É uma forma muito gostosa que serve para as crianças, adolescentes, para adultos, para todo mundo. E assim a gente aproveita a tecnologia que tem à nossa volta para a gente conhecer mais as coisas de Deus. Vocês puderam aprender que o chamado de Isaías, ele é muito importante, e ele como profeta, e a figura do profeta é aquela da denúncia. Então você vai observar que no livro de Isaías, assim como os outros profetas, tem a denúncia do pecado, quando Deus manda o profeta falar. E quando Deus fala através do profeta, ele está mostrando algo que estava acontecendo. Ele denuncia o pecado, ele aponta o juízo. O que vai acontecer, a disciplina, as consequências se continuarem no pecado.
mas também ele fala de restauração. Quando há o arrependimento e Deus vem com o socorro, Deus vem com o recomeço, com o renovo. E assim, queridos irmãos, nós encontramos tudo isso na palavra de Deus. Eu fico muito triste quando pessoas dentro da igreja, pastores e teólogos, falam de Deus do Antigo Testamento, um Deus assim, assado, brabo, isso, irado, faz isso, faz aquilo outro, vingativo. Você vê um Deus Pai. Isso é maravilhoso. E como todo pai, eu sou pai, precisamos disciplinar os nossos filhos. Então, se você entender e buscar o discernimento, você vai perceber o quanto Deus é cuidadoso para conosco. Nesse livro de Isaías, então, e eu vou ler um pedacinho para vocês aqui do capítulo 1, para nossa reflexão, apenas para agregar mais valor ao que vocês leram. Olha só como é que Isaías começa. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, Reino do Sul, lembra disso? Jerusalém é a capital. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então, Isaías ele foi profeta durante esses 4 tronos, para você ver a autoridade de Isaías. Todos os reis que passaram ali ouviram Isaías, e ele não fechou a sua boca. Olha só o que ele diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor, no caso Yahvé, é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Olha só como é que começa. Então, o lamento de Deus, através do seu servo Isaías, para fazer até a comparação. Primeiro, ele personaliza os céus e a terra como testemunhas daquilo que ele ia falar. Já começa com a ingratidão. Eu criei os meus filhos, ou seja, eu fiz nascer uma nação, e eles são ingratos. Você conhece pessoas ingratas, até filhos ingratos. Eu espero que você não seja, mas se você foi ingrato alguma vez, eu espero que você tenha pedido perdão, mas se porventura tem alguma coisa na sua vida que ainda ecoa na sua alma sobre ingratidão, procure a pessoa a quem você precisa fazer um conserto e renovar essa aliança. Amém? Já é a primeira pancada da noite ou do dia, para o teu bem, para curar o seu coração, para sustentar a sua família, para melhorar o seu ministério, porque assim nos ensina a palavra do Senhor. Ele faz uma analogia com um boi. Eu gosto muito da roça aí, se alguém já viveu na roça, queridos, o boi, a vaca, cavalos, animais, sabe quem é o dono, chama no assovio, dá um grito lá daquelas de roça, vem. Ou se você tem um cachorro em casa, um pet, um gato, não te conhece? Conhece, passarinho conhece a gente, é um negócio maravilhoso. Ele está falando aqui do jumento, que era criado em casa. O jumento era quase um animal doméstico, que ele era pequeno, ele fazia aquelas pequenas tarefas de carregar um peso para lá e para cá. Ele falou assim, ele conhece o dono da manjedoura, ele sabe a hora de ir na manjedoura comer. Mas ele diz assim, mas Israel não tem sabedoria, Israel não me conhece. Queridos, eu fico imaginando o desafio de Isaías, como para mim também, para todo pastor, que verdadeiramente é pastor e é profeta, quando a gente precisa trazer uma palavra de exortação ao povo de Deus, à igreja de Cristo, ou procurar alguém de uma forma individualizada, no privado, para chamar a atenção, para exortar. É sempre desconfortável, mas Deus manda fazer isso. Por quê? Porque o Senhor nos manda. Porque o Senhor nos ama e Ele se importa. Uma das piores coisas que existe na sociedade hoje é a indiferença. Às vezes você fica preocupado ou até um pouco com raiva de algumas pessoas que aparentemente querem controlar a sua vida, é porque ela se importa com você. O ruim é quando ela não mais se preocupar ou fazer perguntas para você. Nesse ambiente aqui só do primeiro capítulo,
já nos mostra que Deus estava cansado dos rituais, dos cultos, dos sacrifícios, daquele cheiro de sangue, da fumaça, dos holocaustos. O texto vai dizer que Deus já colocava a mão nos ouvidos, já tampava os olhos. Ou seja, o povo era ritualista, mas havia pecado no meio do povo. Existia injustiça. E isso vai fazer com que Deus tome decisões acerca do que devemos fazer. A religiosidade, irmãos, ela em si ela não é errada. Religião é daquela palavra chamada religare, do latim, que significa religar. É ligar novamente uma relação. Então a religião nos religa com Deus, com o Criador. Quem fez isso? Jesus na sua plenitude. Enquanto Jesus não tinha chegado, era a lei, os mandamentos, os estatutos, a voz profética. Então, nós podemos viver uma religiosidade saudável desde que ela seja sincera, em todos os níveis. Mas aí o que acontecia? Uma religiosidade, e a crítica que muito é a questão da justiça social. Ou seja, da falta de ética, da prática da ética. O que adiantava eles prestarem cultos, seguir todo o protocolo, como nós hoje, nos nossos cultos, na nossa liturgia, nas nossas disciplinas semanais, se nós não vivermos verdadeiramente esse relacionamento com o Senhor? Eu espero que a palavra do dia de hoje, desse novo mês que começa, venha encorajar você a viver a ética do reino. Nós somos os mesmos em todos os lugares. Nós não temos personagens, não podemos tê-lo. Nós temos papéis na sociedade, nós somos atores dentro do ambiente da qual nós fazemos parte e nós precisamos vivê-lo com integridade. Nós precisamos vivê-lo de forma inteira, sem máscara. E eu queria ler o versículo 17 desse capítulo, e você, se quiser depois ler todo o capítulo, no versículo 17, Deus falando através do profeta, do que aborrecia o Senhor, enfim, ele falava sobre purificação, ele diz assim no 17, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor e defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Queridos, nós encontramos aqui 1, 2, 3, 4, 5 verbos, imperativos, 5 ordens, para que pudesse o povo entender o que era ser povo de Deus. Uma vez que Israel foi forjado pelo Senhor para revelar a todos os povos, a todas as nações, a graça de Deus, a lei do Senhor, que Israel falhou nisso. Por isso que ele não podia se misturar aos outros povos, às doutrinas, aos cultos, várias situações, ao julgo desigual. Então ele vai dizer o seguinte aqui, aprendei a fazer o bem. Interessante, porque o Senhor está falando de aprendizado. Então, quando você pensa em aprendizado, você tem que buscar esse ensinamento. Você precisa de alguém para te ensinar a fazer o bem, apesar de que o próprio Deus faz isso. E o profeta também era essa voz. A fazer o bem. É interessante, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado pelo fato de, às vezes, nós não nos envolvermos com o mal, mas deixamos de nos esforçarmos a praticar o bem. Ele precisa ser intencional. Então a ordem é bem simples, e eu não vou estender aqui na explicação de cada um, até porque vocês já ouviram todo o apanhado aí do livro de Isaías. Então você tem buscado aprender a fazer o bem? Você tem buscado, o seu coração é ensinável quando alguém quer te ensinar o bem? Ou você acha que nós não precisamos fazer isso? Nós vamos perceber que esse aprender a fazer o bem é algo que envolve demanda, envolve dedicação em todo o aprendizado. Em tudo que eu e você nos dedicamos a aprender,
Precisamos nos concentrar nisso. Que você possa aprender a fazer o bem mais. Se você já está fazendo, e eu creio que sim. O outro texto aqui é atentei, né? Ou atentai à justiça, né? Atendei à justiça. É como se a justiça viesse, batesse na porta e você fosse atendê-la. Em outras versões é procurar e fazer a justiça. É uma busca. Então a justiça é a prática do caráter de Deus, da verdade em todo tempo. Nós que somos de Jesus, nós como cristãos verdadeiros, nós não podemos nos envolver com injustiças. Nós não podemos ser omissos, que para mim é um dos grandes desafios. Se você está vendo uma injustiça sendo feita, você precisa intervir. Quer seja na sua casa, quer seja na sua família, no seu trabalho, na sua escola. O que eu e você precisamos sempre buscar no Senhor? É a forma, é a estratégia que você vai procurar essa justiça, vai atender essa justiça. Para que muitas vezes na forma de tentar trazer justiça, você pratique a injustiça. Então, nós temos que tomar cuidado para que no lutar contra o pecado, nós não pecarmos também. Deus está falando ao povo, Deus está falando à liderança também, aos sacerdotes. Lembrando que Isaías não era sacerdote, ele era profeta. E lembrando que o primeiro ofício que existiu foi o profeta. Nesse caso aí foi Moisés, quando traz o povo do Egito e começa a construção dessa identidade. Depois vem o sacerdócio ali, que é Arão, o irmão dele, e toda a família, aquela organização. E por último, o rei. Então eram 3 ofícios do Antigo Testamento que todos eles convergem em Jesus. Jesus, o profeta, Jesus, o sumo sacerdote, Jesus, o rei dos reis. Então, quando nós olhamos para esse chamado, imagine Isaías lendo isso, imagine Isaías nos momentos de reuniões que existiam, de estudos, trazendo isso. Ele vai dizer o seguinte: repreendei o opressor. Irmãos, opressão sempre existiu em todos os lugares. Então nós e eles e nós precisamos repreender alguém que está oprimindo o outro. Então isso envolve, irmãos, o ambiente da sociedade como um todo. Lembrando que o opressor é sempre aquele que tem mais poder e o oprimido ele está embaixo. A gente vê isso na sociedade, a gente vê isso na política, a gente vê isso dentro de casa muitas vezes, quando o marido é um opressor da esposa, ou quando uma mãe é opressora dos seus filhos, quando um pai, às vezes é um irmão controlador. Dentro das nossas comunidades de fé, em hipótese nenhuma, irmãos, nós podemos não repreender um opressor que usa a religiosidade e que usa textos fora de contexto para praticar a injustiça, que a gente chama de legalismo, farisaísmo dentro de nossas igrejas. Mas quantas vezes a gente ouve histórias, e se você está muito tempo dentro da igreja, você viu esse tipo de opressão, pastores opressores, diáconos, liderança, pessoas que têm cargo. Tudo isso é pecado. E quando você tem a noção do que significa, você faz uma intervenção. Essa intervenção ela é importante para que o oprimido ele seja liberto. Ele vai dizer o seguinte: defendei o órfão. Então, irmãos, dentro do ambiente do povo, quando morria-se o pai e a mãe tinham um órfão, era a família que ajudava a cuidar, mas era o povo. Então o templo, o tabernáculo, o templo, ele era a referência para o povo ter sustento. Então o órfão, ele não tinha um estatuto, ele não tinha benefício, ele tinha as pessoas. Então, o que Isaías estava dizendo, ou o que Deus estava dizendo através de Isaías, era o seguinte: o que adianta vocês virem aqui trazerem o cevado, né, o novilho cevado, vocês trazerem o sacrifício, trazerem os cereais, se tem órfão no meio do povo sendo desamparado, que nós chamamos dos vulneráveis. Mas não termina aí, ele diz assim: pleiteai a causa das viúvas.
Está pensando que as viúvas, irmãos, tinham lá um INSS, ou esse BPD, BPV, BCD, PCD, programas, esses programas sociais do governo? Nada contra esses programas, de forma nenhuma. Conheço pessoas que já dependeram muito dessas ajudas aí em cada governo que passou para botar comida dentro de casa. Se existe corrupção, o governo tem que fiscalizar, correto? Mas naquela época não tinha uma previdência. Sempre falo para vocês que o dízimo foi o primeiro projeto de previdência social. O dízimo, então, era trazido à casa do Senhor, e lá na casa do Senhor, os sacerdotes, eles respondiam à demanda que surgia das viúvas e dos órfãos. Você imagina e lembra daquele milagre de Eliseu? Quando ela vai procurar, ela falou assim: mestre, meu marido era profeta, era servo do Senhor, temente ao Senhor, ele morreu, tenho 2 filhos, estava devendo dinheiro e agora o credor está vindo buscar. Então o profeta foi a resposta. E aí foi nem uma resposta daquilo que ele tinha, mas de um milagre que Deus fez ali, uma intervenção. Então ele diz assim: tratai ou pleiteai o direito das viúvas, o socorro para as viúvas. Então louvado seja Deus pelo nosso país, e que por mínimo que seja, R$ 1.600 sustenta, uma pessoa não passa fome. Então hoje nós temos muitas viúvas e nós temos órfãos que são assistidos por programas sociais. Naquela época era a casa do Senhor. Nos dias de hoje, irmãos, nós somos chamados a cuidar de pessoas e trazê-las a um ambiente de fé, a um ambiente que faz com que nós possamos representar Jesus. Nós temos muitos vulneráveis, nós temos moradores de rua, nós temos dependentes químicos, nós temos famílias de pessoas que estão na cadeia, nós temos situações que acontecem quando tem uma tragédia. Então nós precisamos lutar pelo direito daquele que tem menos, que se chama de justiça social. Nós encontramos tudo isso na Bíblia. Hoje tem muito discurso político, de ONGs para lá e para cá, mas a palavra sempre falou sobre isso. E Isaías é essa boca profética de buscar a justiça social. Justiça social é que haja oportunidade no meio da sociedade, de que todos possam ter direito de tomar um café, almoçar, que todos possam ter condições de estudar, de ter saúde, educação, tudo isso que a gente vê nessa estrutura. Então hoje nós dependemos dos servidores públicos, nós dependemos dos políticos, daqueles que trabalham na área governamental, para que nós tenhamos todos esses recursos. Naquela época era a casa do Senhor, era um povo só e era teocracia. Então Deus estava revelando a sua tristeza, a sua indignação, e diz o seguinte: se continuar assim vai ser disciplinado. E foi. No dia de hoje, então, nesse mês que está só começando, que eu e vocês sejamos promotores da justiça social, que nós possamos em todo tempo fazermos a vontade do Senhor, para que a gente possa fazer a vontade do Pai. No final do capítulo 1, lá no versículo 30, quando ele fala de tudo isso, mas convida para uma obediência, ele diz assim: porque sereis como o carvalho, né, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. Ou seja, se vocês não obedecerem, o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. É a palavra final do capítulo 1. Ou seja, se vocês não forem buscando a minha palavra, vocês serão como o carvalho cujas folhas desmurcham. Mas é interessante que tanto Isaías e outro texto vai falar sobre carvalhos de justiça. Porque o carvalho é uma grande árvore de centenária quase, com arbustos grandes, com bastante sombra, mas as folhas também caem, como todas as árvores, nas estações. Mas depois elas passam a florescer. E quando ele fala de carvalho de justiça, porque elas eram árvores duradouras, longevas.
Mas nesse momento, nesse contexto, ele está dizendo o seguinte: olha, se vocês não aprenderem a fazer o bem, se vocês não atenderem à justiça, se vocês não repreenderem o opressor, se vocês não defenderem o direito do órfão, se vocês não pleitearem a causa da justiça, vocês serão como estopa e serão queimados e destruídos. Queridos irmãos, que nós não estejamos nessa profecia. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, se de repente você está se descuidando de alguma coisa. E se você está se descuidando de alguma coisa, o Senhor fala para você hoje: se acerte, faça um concerto com o Senhor, faça um concerto com pessoas, para que em todo tempo nós sejamos homens e mulheres bem-aventurados que façam a vontade do Senhor. Lembrando que a igreja que tem a voz profética hoje, por isso que a igreja não se mete com política partidária, a igreja não vai para palanque de ninguém, estamos no ano eleitoral, a igreja não fica se envolvendo em questões financeiras. Estamos aí com igrejas, irmãos, sendo processadas com dívidas trabalhistas de milhões de reais, dívidas de impostos, maus exemplos, pastores que administram mal, convenções. Tem uma igreja, tem uma convenção aí que está decretando quase falência por dívidas de milhões e milhões. Nós estamos encontrando aí pastores envolvidos nesse banco master, pastores envolvidos em política, em corrupção, igrejas envolvidas em lavagem de dinheiro. Olha esse texto que a gente está lendo. Se a igreja, pensa no mundo olhando para a igreja. Vamos imaginar que nós não sejamos cristãos, nós estamos lá do lado de fora. A gente fala assim: caramba, se pastores, se igrejas estão envolvidas nisso, acabou o mundo. Nós então que estamos dentro da casa do Senhor, nós vivemos a verdade, lutamos contra a corrupção em todos os seus níveis e sempre minimizamos a dor das pessoas. Como eu preguei no domingo passado sobre o Salmo 133, que fala da unidade, da união entre os irmãos, entre todos nós, né? Duas metáforas usadas pelo Senhor foi o óleo que desce pela cabeça, a barba de Arão e as suas vestes, mas do orvalho que desce de Hermon. As pequenas gotículas de orvalho que vão hidratando, que vão purificando, que vão melhorando a vida das pessoas. Seja você um promotor de justiça, seja você uma voz profética, seja você uma resposta de oração num novo mês que está começando. Amém? Para terminar o culto de hoje, nós vamos cantar um hino do HCC, que veio ao coração também, aquele Barnabé. Como Barnabé foi um exemplo para todos nós, seja também desprendidos, desapegados de coisas materiais. Cuidado para não ficar gastando aí direto, cuidado com a Shopee, cuidado com as liquidações, cuidado com joguinhos, cuidado com vícios, cuidado para você não estar aí descartando o dinheiro que é de Deus, que Deus te deu, e você poderia ajudar mais pessoas. Então a gente vai cantar aí de Guilherme Kerr, Barnabé. Lembrando que no próximo domingo a gente tem a celebração da Ceia do Senhor, celebrando a ressurreição, e a gente vai vivendo na dependência do Pai em todo o tempo. Bom restante de semana para você. Tem um feriado aí também, aproveite para descansar. Se vai viajar, cuidado, mas no domingo esteja na igreja para juntos estarmos ali vivendo o melhor de Deus para nós. Um grande abraço, fique na paz e até lá. Eu quero te convidar a participar, com todo respeito, desse Santo Forfé e cantar comigo a história de um homem de Deus cujo nome era Barnabé. Bem, a gente passa bem, o outro caristia. Mas quando se sabe o que fazer,